Fala galera, beleza? Quadrinheiro velho, e é o seguinte, hoje eu tô pra porrada, tá entendendo? Vamos falar sobre esse ódio todo que circula na internet, esse haterismo, essa mania que todo mundo tem de odiar tudo o tempo todo. Chega, velho, chega. O negócio é o seguinte, o que eu tenho notado com muito mais frequência na internet do que eu gostaria? Pessoas reclamando o tempo todo. Mas reclamar não é o problema do negócio. Reclamar é saudável até certo ponto. A forma com que isso está acontecendo é que eu acho que está pegando mais. Eu acho que as pessoas estão reclamando muito, mas não apenas isso. Tá faltando uma coisinha básica chamada respeito. Não tem mais respeito. Parece que se tornou uma coisa normal. Você assiste alguma coisa, lê alguma coisa, compra alguma coisa, adquire alguma coisa, é entretido por algum evento, alguma coisa assim. E se você não gosta, você vai e faz o quê? Você odeia, você execra, você fala mal, você fala como se fosse a pior coisa do mundo e reclama. Já deu! Você lembra daquele molequinho? Deu pro nós! E uma coisa que eu tenho notado é que há uma indústria que se alimenta disso. E, cara, você está alimentando sem saber. É como se as pessoas não estivessem percebendo o que elas estão fazendo. Quando alguma coisa é feita com muita frequência, essa coisa parece se tornar algo comum. Se torna o normal, digamos assim. Normal é tudo aquilo que é 50% mais 1. Ou seja, se existem, sei lá, um grupo de 100 pessoas... Se 51 pessoas têm um certo comportamento ou têm uma certa característica, aquilo é o normal. O que não significa que seja bom. Significa apenas que é o normal. Por exemplo, não sei se você sabia, mas é normal ter cabelo na orelha. 51% das pessoas do mundo têm cabelo na orelha. Ou seja, o normal também pode ser bizarro. Agora, como é que você pode aceitar como normal uma coisa tão nociva quanto ódio? E tem gente que acha que reclamar com ódio vai fazer diferença, vai fazer com que, sei lá, a produtora, o escritor, o autor, o desenhista vá fazer diferente. Só porque alguém está odiando aquilo na internet. Reclamar não é odiar. Reclamar é ter uma opinião e falar se você gostou ou não gostou. Cara, eu noto com bastante frequência que há uma diferença muito grande, é lógico, da criação dos adolescentes, que os adolescentes de hoje tiveram, né, para a criação que eu tive, por exemplo. Lógico, na minha época era tudo menos permissivo, a gente era educado um pouco mais na base da frustração, a gente ouvia muito mais não do que hoje, e mesmo assim, nós éramos criados para ter muito respeito pelos pais, pelos mais velhos, pela sociedade, pelas outras pessoas. Claro que, como tudo, existem as exceções, óbvio. Só que aí a gente entrou numa era em que isso foi visto como algo muito ruim, porque realmente era tanto corte, era tudo tão proibido, tudo não pode, não havia muito diálogo, né? Era difícil conversar, não havia aquela conversa, chegar na mesa, família, vamos ver o que é melhor. Não, não era assim. Normalmente o pai e a mãe conversavam ali mais ou menos, o pai sempre batia o martelo na mesa, independente da vontade do resto da família, e era assim que era na grande maioria das famílias. E isso não era, lógico, algo muito bom, né? E acabou descambando pro outro lado. Ou seja, agora tudo pode, né? As crianças são consultadas até se querem almoçar o que tem. Se não tiver, elas podem falar que não querem comer aquilo e escolher o que ela vai comer. E aí vai o pai lá e faz o que? Se dobra a isso, acaba atrapalhando até a criação do mecanismo de frustração, né? Porque hoje em dia a maioria das crianças e adolescentes não sabem lidar com isso e estão se tornando adultos que também não sabem lidar com frustração. E cara, você começa a ver casos aí, mais casos de adolescentes que se suicidam porque o namoro terminou. Porque não sabem, nunca lidaram com um não sabem receber um não. É gente que quando recebe um não, xinga, falta com o respeito, é gente que quando está no trabalho desrespeita um chefe, uma pessoa que está ali numa posição de comando, né? Não é que ela é melhor ou superior ou mais importante, não. Ela tem uma função. Essa função dá uma responsabilidade. E às vezes a pessoa ali tem uma ideia legal, e às vezes essa ideia não é atendida, mas é ouvida, não é considerada, porque naquele momento a pessoa que tem que decidir alguma coisa decide que não é aquela ideia que ele quer fazer, a pessoa se frustra, sai hateando, sai falando mal, sai xingando, sai falando que o cara é burro e coisa e tal, acaba pedindo a conta, sai do trabalho, porque não sabe lidar com essas nuances do não. E por que isso é relevante, afinal, num canal nerd? Porque eu noto cada vez mais nerds e mais nerds hateando, odiando, reclamando, e o que é pior, não respeitando, não entendendo que existem formas diferentes. Então você percebe muito mais as pessoas falando como se o delas fosse o certo e o oposto fosse o completamente errado, o execrável. Há uma competitividade em cima de coisas tão não importantes
E o problema não é nem isso, o problema é que a pessoa parece que não percebe e leva isso para um lado de uma importância como se isso fosse maior do que realmente é. Cara, por exemplo, eu não gosto de Big Brother. Mas eu não posso criticar quem gosta de Big Brother porque, cara, eu gosto de desenho animado, eu gosto de seriado de super-herói. Qual que é a diferença desse tipo de entretenimento? Por que o que eu gosto é melhor do que o cara que gosta de Big Brother? Eu tenho uma opinião sobre o Big Brother, mas quem sou eu pra julgar a pessoa que assiste o Big Brother? Eu não gosto, eu não vejo. Ah, mas tem gente que fica gastando dinheiro com camisa de futebol e fica gastando com time e vai lá e compra tudo do time. Velho, eu posso falar alguma coisa? Assim como eles também não podem falar de mim. Esse é o ponto. Precisa ser respeitado. Você não precisa gostar, você tem que respeitar. Você tem que entender que aquela pessoa tem uma opinião e aquela opinião é tão importante quanto a sua. Nem mais nem menos. Igual, cara. É isso, é básico. E com essa disseminação do ódio, as pessoas parecem que elas precisam se apoiar nos outros pra ver que o ódio é uma coisa comum e se tá todo mundo odiando, eu vou odiar também. Quer um exemplo? Eu já falei isso num outro vídeo aqui. Mas quando eu fui assistir cabine de imprensa de um filme de super-herói aí, Thor Ragnarok, quando eu saí, eu escutei jornalista falando que... Ah, cara, o filme é até legal, né? Eu dei boas risadas, mas eu vou ter que falar mal, né? Afinal de contas é isso que o público quer, né? Então eu vou lá e vou falar mal do filme. Mas eu gostei, eu achei super bom. Você tá entendendo o quanto você é manipulado? Então, velho... Pra quê? Outra coisa que eu noto e que, cara, falta gratidão. Velho, nunca teve tanta coisa disponível pra gente. Aliás, se você parar pra pensar, de repente, isso também é um problema. Por quê? A gente tem muita opção e isso te dá muita distração. Então, além de você ter que escolher, o que de repente nem sempre você tem que escolher, porque tem tanta coisa ali acessível e muitas vezes você consegue ter essa acessibilidade toda. Por exemplo, os filmes nerd, né, os filmes geek, ficção, desenho animado, fantasia, tá saindo tantos filmes nesse meio, né, no mercado hoje em dia, que você pode, se você quiser, assistir um filme diferente do que você gosta toda semana. Eu já falei isso nesse vídeo aqui, que eu falo sobre a bolha nerd. E aí, cada vez mais você se aprofunda e você começa a ficar nessa redoma que reflete você mesmo. Olha a profundidade do que eu vou te falar. Essa bolha, ela tem uma camada de espelho por dentro e tudo que ela reflete é você. E aí você começa a achar que todo o mundo que existe à sua volta é você. E aí te falta o quê? O respeito para entender que as pessoas são diferentes de você, que elas podem gostar de coisas diferentes de você, que elas pensam muitas vezes o oposto daquilo que você pensa e que elas não são um monstro, ou inferiores, ou burras, ou qualquer outro adjetivo pejorativo que você está pensando aí, só por causa disso. E nisso, você tendo esse monte de acesso, você começa a ver coisas que gosta e que não gosta, e infelizmente, por incrível que pareça, dentro dessa turba energética horrorosa, parece que as pessoas odeiam mais do que gostam, e reclamam e destilam esse ódio, e tem gente que ganha dinheiro em cima disso, e você não consegue perceber uma coisa crucial, que as pessoas que estão produzindo ali do outro lado são seres humanos, são pessoas como qualquer outra, e que vão colocar ali algo pra você. Cara, a gente não tinha essas opções todas aí há 30, 40 anos atrás. Era o que tinha e pronto, acabou. É aquele negócio, você chegava pra almoçar na casa da sua mãe, é o seguinte, cara, tem isso aqui. Ah, mas eu não quero comer, então você não vai comer. Mas é o que tem. Ah, mas eu queria ovo. Desculpa, cara, tem ovo na geladeira, mas eu não vou fazer porque é isso que eu fiz hoje, é isso que você vai comer. Nossa, mãe, eu te odeio. Vai falar que você não conhece um monte de gente, de repente até você, que faz exatamente a mesma coisa na vida. Sabe o que te falta? Gratidão e respeito. É isso. O mundo hoje vive uma transição do que era pro novo. Então a gente saiu do negócio que era muito, muito fechado, repressivo, partiu para um outro negócio que era muito, muito permissivo de certa forma, e agora eu acho que a gente está começando a balancear e chegar num bom senso. É tanta coisa acontecendo e ao mesmo tempo, e a gente não consegue nem, sei lá, acompanhar tudo, e isso gera, lógico, essa confusão. E a internet é um canal onde todo mundo pode se expressar, só que nem sempre as pessoas têm responsabilidade sobre o que falam, e acabam ficando protegidas, acabam estando dentro daquela bolha, dentro da sua própria casa, destilam isso pra fora, não percebem o tamanho do mal que estão fazendo, e falta gratidão. Entender que tem uma pessoa que trabalhou, tudo bem, ela recebeu dinheiro por causa daquilo, mas ela trabalhou, ela criou, ela foi lá e produziu um negócio para você consumir. Claro, não vai acertar sempre, mas tem um monte de gente que vai gostar, e é para essas pessoas que ela está fazendo. Assim como tem coisas que você vai gostar, que outras pessoas não gostam, e aquelas pessoas que fizeram aquilo, fizeram para pessoas como você. Então nem tudo que é produzido é para você. Toda democracia precisa de um líder, precisa de um responsável, uma pessoa que vá bater o martelo. Então não é que você não é ouvido nas suas opiniões, não é que você que eles não fazem do jeito que os fãs querem. É que eles vão ver em cima de todas as opiniões que são ouvidas, assim como numa empresa, assim como em qualquer lugar, são ouvidas, e a pessoa responsável vai pegar aquilo tudo, mastigar e ver o que ela vai fazer com aquilo.
da melhor forma, porque aquela é a responsabilidade dela. E não vai agradar todo mundo, gente. É assim, democracia é isso, não vai agradar todo mundo. Entendeu? E é isso, desculpa se eu parecia meio nervoso no vídeo, porque realmente tem horas que eu vejo umas opiniões, eu vejo algumas coisas acontecendo, e cara, isso cansa, falta o respeito da sociedade, eu acho que isso está se perdendo, e é todo um conjunto de coisas, não vou colocar culpados aqui, coisa e tal, eu acho que existe um ar de responsabilidade, somos todos responsáveis, todo mundo está criando isso, todo mundo está mudando isso, então eu sei que é uma novidade, eu sei que assusta, mas cara, pratique o respeito é a base do amor. É básico assim, quando você chega no amor, que é um sentimento muito mais profundo, um sentimento muito mais maduro, aí você vai entender que se você não respeita, você não ama. Então o primeiro passo é o respeito. E com ele, cara, tudo fica muito melhor. Então, eu lanço aqui uma ideia pra você. Não curta haters. Não dá bola, sabe? Ignora, não dá view pra coisa de hater. Sai dessa vibe e não hateia. Não sai por aí comentando com ódio, não sai destilando raiva, não sai falando melhor, não sai falando que tal coisa é uma bosta. Isso não é da opinião, isso é faltar com respeito. Fala assim, cara, assisti tal coisa, não curti, por causa disso. Tem que ter uma justificativa. Senão, cara, é só mais uma pessoa odiando e isso não resolve nada, não melhora nada, não muda nada. Alivia a pessoa naquele momento, mas constrói algo que no futuro vai ser muito, muito pior, que é o que a gente já tá vivendo hoje. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Desculpa aí se eu me alterei em alguns momentos, é que realmente esse assunto me deixa muito nervoso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o teu like aí, compartilha com teus amigos, eu acho que esse vídeo seria essencial que todo mundo compartilhasse, tá? Outra coisa legal que eu queria te convidar é para conhecer o Instagram do Quadrinheiro Velho, @quadrinheirovelho, facinho, lá eu coloco coisas do dia a dia, a gente põe debates e tem muito stories também, assim como no Facebook. Então se você não segue ainda, fica a dica aí. E cara, compartilha esse vídeo, eu acho que é um debate muito interessante e o mais importante, comenta, diga o que você acha. Você concorda, você discorda, eu exagerei, acha que eu tô perdendo meu tempo, acha que ninguém vai ouvir. O que você pensa disso? Isso precisa ser debatido, isso é tão importante quanto falar dos filmes, falar das coisas. Tem muita coisa legal que eu vou trazer aí, gente, mas eu precisava fazer essa reflexão com vocês, legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu!